Fala aí. Fala aí no microfone aí. Estamos aqui na rádio. Para de falar não, fica falando. Pode falar, Diogo. Pode. Alô, boa tarde a todos. Esse é o Ouvintes da microfone 1. Maranata FM 107,3. Amém. Pastor, eu quero que você fique com esse microfone aí. Porque eu preciso fazer assim, 1, 2, 3. Tá. Esse teu tá um. Isso. Agora vamos ver que esse outro tá onde. Fala aí, esse outro. Pode falar. 1, 2, 3, som. 1, 2, 3. Tá lá. E o outro. 1, 2, 3, som. 1, 2, 3. Tá meio estranho o som, é isso mesmo? Não, porque o som tá saindo aqui no alto-falante simples. Tá. Só pra me ouvir. Se eu entrar como estrangeiro, eu não posso ficar com acesso muita dor nesse braço. Aonde? Vai ficar salva no seu Face. Está lá. Tinha muita dor. Quanto tempo assim? Deve ter uns 3 semanas. Tu me empresta no início aqui? Diogo. Diogo Teixeira. Rodrigo Laeber, né? Estamos aqui direto da Rádio Maranata Rio. Dr. Rodrigo Laeber, Dr. Diogo Teixeira, Marcelo Roque, tá lá no cantão lá, nosso diretorzaço, presbítero, apóstolo, patriarca. Um abraço aí, Rob. E o nosso Alexandre o Grande. Meu Deus, eu vou ter 10 mil visualizações no YouTube hoje. E a Rosana, que está ali, aí já disseram, Deus abençoe muitíssimo. Muito obrigado, Cláudio Vieira. E nossa doutora Denise das Neves. Aleluia. 8 segundos, 7. E ao Colégio Leopoldo, em Nova Iguaçu. Agora é com eles aí, ó. Gente dela, vai lá. Falando a verdade, anunciando a palavra, tirando a dúvida de quem está em casa. Ouvindo a Maranata, é claro, no debate Maranata. Pode ter certeza que você vai ficar bem. Atenção, chegou a hora de você ouvir a verdade da Bíblia Sagrada. O objetivo desse programa é esclarecer dúvidas das pessoas que querem conhecer a palavra de Deus, com a participação de homens comprometidos com o reino, não com ideias particulares. Por isso, a partir de agora, a 107,3 apresenta Debate Maranata. Graça e paz, uma boa tarde a você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Nós estamos aqui na Rádio Maranata Rio 107.3 FM, a rádio que nos faz bem. E hoje nós temos um debate, como sempre, abençoadíssimo. E o tema de hoje é: como ser um cidadão do reino de Deus nos dias de hoje. Eu vou repetir: como ser um cidadão do reino de Deus nos dias de hoje. Eu quero desde já convidar a você a participar ao vivo, eu digo participar ao vivo do nosso debate, pelos telefones 3488-4889, 3488-4889 e 97-2600-107, no WhatsApp, 97-2600-107. Como ser um cidadão do reino de Deus nos dias de hoje. Está conosco o nosso querido doutor Rodrigo Laeber, e ele está aqui para nos abençoar nesse debate que é esclarecedor. Antes de nós chegarmos a falarmos do cidadão do reino de Deus, eu gostaria que o nosso querido doutor da mesa, hoje nós temos 2 advogados aqui e uma advogada que está aqui também participando, nos auxiliando. Gostaria que o querido Laeber, Rodrigo Laeber, nos falasse sobre o ser cidadão
desse tempo, cidadão brasileiro, cidadão desta terra. Boa tarde, doutor. Boa tarde, pastor Marcos Félix. Obrigado pelo convite, os ouvintes da Rádio Maranata. Obrigado a todos os palestrantes, os amigos aqui presentes conosco nesse debate. Bom, pastor Marcos, na verdade, a gente está aqui como estrangeiro, né, nessa terra, né? Então, estamos aqui hoje como cidadãos e entendemos que nessa terra nós precisamos cumprir aquilo que o Senhor determinou para a nossa vida aqui, né? E cumprir as leis, cumprir aquilo que o Senhor tem direcionado para a nossa vida enquanto cidadão, né? Então, às vezes a gente quer ser cidadãos dos céus, mas não quer cumprir as determinações que Deus nos dá e que a gente precisa cumprir através das leis aqui nessa terra. Então, isso na verdade é o que a gente precisa definir hoje, né? Então, ser cidadão da terra é cumprir os propósitos de Deus, e já que nós estamos aqui na terra, nós instituímos, né, pessoas para nos governar, e eles realmente vão preparar as leis que a gente precisa observar. Amém, glória a Deus. É o dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Doutor Diogo Teixeira está conosco também. Da outra vez ele veio nos auxiliar no debate, mas hoje ele está atuante, ativo, participante. Nós falamos aqui com o doutor Rodrigo Laeber sobre ser cidadão dessa terra, dar a César o que é de César. Mas a Deus, o que devemos dar a Deus, meu querido doutor? Uma boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Maranata FM. É uma honra, um privilégio poder estar aqui mais uma vez nos estúdios desta casa. E, de fato, para que nós possamos ser cidadãos do Reino dos Céus, obviamente que nós temos que, enquanto estarmos na terra, obedecer os princípios instituídos pelas autoridades, pela legislação também que nos é pertinente. Porém, o que temos que dar a Deus? O nosso melhor. O que temos que dar a Deus é colocar o Senhor no centro da nossa vida. Ele tem que ser não só o centro do Evangelho, mas o centro da sua vida, o centro da minha vida, para que sejamos plenamente cidadãos do reino, mas especialmente o que temos que dar a Ele somos nós mesmos, assim como Ele também se deu por nós. Aleluia. É o mínimo que nós podemos fazer. Aleluia. Meu querido Rodrigo, como que eu me torno cidadão dos céus? Eu sei que é bem prático isso, mas o que faz você, meu querido ouvinte, você, minha querida, que está aí, sintonizada nessa rádio maravilhosa? Rodrigo, como se faz para se tornar cidadão dos céus? Pastor Marcos, é um tema muito amplo, né? Então eu separei aqui um versículo, né? Um capítulo, na verdade, em Salmos, o salmista, no capítulo 15, diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Então, assim, esse versículo e esse capítulo, né, de Salmos, eles nos dá algumas direções, né, de quem vai habitar, né, de quem vai morar, né, de quem vai ser um cidadão dos céus. Então, ele nos ensina muitas coisas, né? Aquele que anda sinceramente, ele fala de sinceridade. A gente hoje, no mundo de hoje, tá difícil confiar nas pessoas, né? A gente fala, eu sou de uma época, na verdade não ser tão velho, né? Eu tão idoso. Eu sou de uma época que meus pais me ensinaram a honrar minha palavra, né? Ser sincero, a praticar a justiça, que hoje, como advogado, a gente busca o tempo todo, né? Nesse mundo em que todos querem
ter o seu direito, mas não querem fazer valer o direito do próximo, né? Fazer ação, né? Não difamar. Hoje em dia a gente fala o tempo todo mal do outro irmão, do amigo. E assim, o capítulo ele vai esclarecendo muitas coisas, né? Falando de cuidar do seu próximo, de amar o seu irmão, fazer e cumprir aquilo que o Senhor determinou na sua palavra, para que nós pudéssemos seguir uma vida reta diante dele, para que nós possamos, no futuro próximo, alcançar e ser o cidadão dos céus. Uma coisa bem interessante que o Dr. Rodrigo falou, a questão da nossa prática. A Bíblia nos fala que não é pela prática que nós somos salvos, mas o que fazemos de forma pragmática diz quem somos, porque a fé sem obras ela é morta. João 3,16 vai dizer que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a absolvição vem através do crer no sacrifício de Jesus. Esse próprio Jesus que deu a sua vida por nós e só nos pede que nós aceitemos Ele como Salvador e quem nos dá essa vitória garantida sobre a morte e por conta disso a cidadania celestial. Ele diz em João 14 que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida e que ninguém pode ir até o Pai a não ser pela pessoa do próprio Jesus. Doutor Diogo, a gente falou de cidadão da terra e a gente sabe que nesse mundo nós temos que cumprir com as nossas obrigações como cidadãos que somos. Mas como cidadãos dos céus, será que cumprir como cidadãos dos céus é só ir quarta-feira na igreja, no domingo na igreja, sentar, ouvir o pastor falar, receber aquela palavra linda, cantar, levantar a mão, sapatear, pular, dizer glória a Deus? Saiu da igreja local, igreja instituição, igreja física, do culto, acabou? Ou ser cidadão dos céus é muito mais do que isso, doutor? Certamente que ser cidadão do reino é muito, muito, muito mais do que isso. Para refletir isso, eu vou fazer menção aqui ao que está escrito na palavra em Lucas, Evangelho de Lucas 1,38, que é a palavra que Maria fala quando o anjo Gabriel vem a ela e diz o propósito de Deus sobre a vida dela. E ela fala: eis-me aqui a serva do Senhor, faça-te em mim segundo a tua palavra. E é isso que nós temos que dizer ao Senhor: eis-me aqui o servo do Senhor, faça-te em mim segundo a tua palavra. Então, ser cidadão do reino é efetivamente se fazer servo, assim como Cristo veio e se fez servo. Nós também temos que ser servos integrais dele, deixar que a vontade dele prevaleça, deixar o trono do nosso coração, para que ele habite com plenitude no nosso coração. Matarmos a nós mesmos a cada dia. Isso é fácil? Certamente não é. Mas nós temos que ter um entendimento claro e pleno de que se a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e nós temos essa certeza, basta simplesmente servir. E o mais, ele vai operar. Aleluia. Eu quero agradecer ao Márcio Alexandre Proença, lá de Natal, Rio Grande do Norte, tá certo? Ele nos manda aqui uma mensagem dizendo assim: a cidadania é um conjunto de direitos e deveres pelos quais o cidadão está sujeito em relação à sociedade, ou para a sociedade, como um todo. Assim, ser cidadão é ser consciente, exercendo a cidadania no seu dia a dia. Quero agradecer aos nossos queridos que estão direto aí no Facebook, no WhatsApp. Muito obrigado, Márcio Alexandre Proença. Dr. Laeber, cidadania do cristão nesse mundo. Nós somos cristãos e somos atemporais. Somos infinitos porque somos cidadãos dos céus. Mas Jesus disse que, como eu já falei anteriormente, outrora ou alguns minutos atrás, nós damos a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Será que o cristão deve cumprir com as exigências como cidadão nesse tempo?
não só pagando as suas contas, mas fazendo jus à identidade que ele tem como cidadão. Por exemplo, a polícia me para, eu com o meu carro, eu tenho que mostrar a minha identidade. Aquele sou eu. É isso mesmo, doutor Rodrigo Laeb. Eu, como cidadão, tenho que ser atuante no nosso Brasil, no nosso estado e aqui no nosso município. Olha, pastor, eu vou voltar aqui naquele versículo, né? E quando a gente fala hoje a gente está vendo um momento que a gente quer que os nossos governantes, que os nossos políticos, eles tenham, sejam honestos, sejam sinceros, né? Mas às vezes a gente mesmo não faz por onde, né? Quando você fala de parar numa blitz, eu gostaria de parar numa blitz e ter papel da polícia ou do governo fazer revista. E quando a gente parar ali, eu preciso ter certeza de que minha vida está reta como cidadão. Eu preciso ali saber que eu tenho minha habilitação, eu preciso ali saber que não é prática do nosso meio, mas eu preciso saber que eu não posso beber para dirigir. Eu preciso saber que meu documento do carro tem que estar em dia, que eu tenho que pagar meus impostos, porque foram pessoas instituídas. E quando a palavra de Deus diz que toda autoridade ela é instituída por Deus. Então, quando o capítulo 15 de Salmos diz que aquele que não dá o seu dinheiro com usura não recebe peita contra o inocente, a gente está falando de corrupção. Se eu paro numa blitz e meu documento está atrasado, eu participo desse esquema e dessa corrupção quando eu entrego um dinheiro, quando eu tento persuadir ali o policial para não cumprir as minhas exigências. Então, assim, se eu não faço por onde, eu não posso cobrar que os outros também façam. Então, esse é um grande desafio hoje. O doutor me fez lembrar de uma situação que eu vivi, muito engraçada. Eu fui comprar 5 pãezinhos na padaria, óbvio, e eu dei dinheiro para 5 pãezinhos. E eu lembro que eu recebi 10 pãezinhos. Eu não sei por que eu contei os pães e vi que tinha mais do que eu havia pago. E eu devolvi, porque outra pessoa talvez tivesse pago os 10 pãezinhos. E eu fiquei muito feliz porque era o certo a fazer. Eu lembro também que uma vez fui fazer vistoria do carro na Barra da Tijuca e eu voltei e fui parado. Carro velho, né? Assim mesmo, param logo, acho que tá tudo errado, né? Mas não só velho não, novo também. E aí, eu feliz, tinha acabado de vir da vistoria do Detran, eu tirei onda aquele dia. Tava fresquinho, tava quente o documento ainda. Eu falei, doutor, o que o senhor quer? Meu documento? Acabei de sair agora ali do Detran, pode ver. Nossa, eu vi o semblante dele e o meu também por satisfeito estava. Porque eu tenho para mim que eu não ando com documento. Há uns dias atrás eu não tive como reaver minha carteira porque ela estava vencida. Fui de ônibus para a igreja. E olha que é uma distância. O irmão falou, pastor, mas o senhor tem carro? Mas eu não renovei minha carteira. Eu tenho que viver o que eu prego. Então, o nosso irmão Rodrigo Laeb disse isso agora e me veio à memória a importância de nós como cidadãos dos céus que pregamos a verdade, o caminho e a vida, de vivermos a vida de Jesus. Meu querido Diogo Teixeira, eu sei que o querido é advogado, mas é um líder de célula, é um pregador da palavra, ali no Ministério Apostólico Terra Fértil, ali em Oaíba. Ser discípulo de Jesus é continuar dizendo com a nossa vida que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, meu querido. Certamente. E ratificando aqui essa afirmativa agora, eu faço menção aqui à clara revelação aqui que foi trazida da vida do apóstolo Paulo em Romanos 12:2, onde ele diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, para que possamos viver a plenitude, não basta sermos seguidores de Jesus, temos que ser seus discípulos, porque o discípulo é aquele que se aproxima porque está disposto a aprender. E mais do que aprender, o maior
fundamento do discipulado é transmitir, é aprender para transmitir. Então não basta seguir, porque seguir, eu sigo uma pessoa que eu gosto, mas não necessariamente que eu esteja disposto a aprender com ela. Muitas vezes eu gosto de estar na presença dela, mas não necessariamente tenho vontade e busco aprender com ela. Ser discípulo é estar disposto a aprender. Estar disposto a aprender é caminhar junto. Estar disposto a aprender é passar junto pelas coisas. E aí sim, com o aprendizado, vem maturidade. E com isso, vem o que? A necessidade de transmitir adiante. Para que no tempo certo haja a semeadura e haja o envio. E haja a multiplicação. Então é isso. Ser discípulo é transmitir com a tua vida vontade, aquele que vai estar perto. Ele fala, eu quero aprender com ele, eu quero entender, eu quero saber. Nossa, quem é esse Deus? Quem é esse Cristo que dá essa alegria, mesmo diante de prova, mesmo diante de tribulação? Eu vejo alegria naquele homem, eu não entendo. Porque pelo mundo eu não consigo compreender que alegria é essa, que mansidão, que paz é essa, de saber que muitas vezes a prova, o mar vem revolto, mas aquilo vai passar. Como? É isso que eu quero entender. E aí se busca aprender. E aprender se torna o quê? Se busca o discipulado. O discipulado gera aprendizado e gera transmissão de ensinamento. E esse é um princípio base do reino de Deus. É um princípio base da transmissão dos fundamentos do Evangelho. Aleluia! Eu sou de uma época que nós éramos conhecidos como Bíblias ambulantes. Ah, lá vem o Bíblia. Mais um Bíblia. E eu lembro que naquela época, dizer que era um cristão garantia pagamento. Não, pode vender para ele porque ele é crente, pode vender para ele porque ele é pastor, pode vender para ele porque ele é servo de Deus. Hoje não é muito assim, não. E eu quero aproveitar esse tema para falar de uma situação vivida por José, quando Potifar sai da casa e deixa tudo com José como administrador. E a mulher de Potifar, vendo que José era um camarada bonito, intenta contra José, desejando-o. E tem uma frase de José que chama muita atenção, que ele fala, por que eu faria isso contra o meu Deus e contra o meu Senhor, dizendo de Potifar? Ser cidadão do céu, nos dias de hoje, nos faz viver uma piracema, nadar contra a maré. E de forma prática, meu querido doutor Laeber, que é um servo de Deus já há mais de 20 anos, servindo ali na igreja do Nazareno, como nós podemos também dizer não para toda essa violência, para toda essa corrupção, que não está lá só no Planalto, ela vem daqui de baixo. Como fazer para dizer não para a mentira, para o erro, e fazer diferença nesse tempo e nas tentações que se colocam diariamente na nossa vida? Pastor Marcos, a palavra de Deus em Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz que porque meu povo se perde, porque falta conhecimento. Hoje, a internet, eu estou aqui no debate com vocês, estou usando meu telefone para o tempo todo aqui buscar informações, anotações que a gente fez, mas as pessoas abandonaram a palavra. Hoje em dia, a gente dificilmente pega um irmão, ou a grande maioria não leva mais a Bíblia para a igreja, ela leva o celular, e isso faz com que basta da palavra. E as pessoas já não leem mais a Bíblia, as pessoas já não procuram a direção de Deus. Para a gente ser cidadãos dos céus, para que cada um tenha e consiga viver aqui na terra aquilo que Deus prometeu para a nossa vida, nós precisamos nos apegar e viver a palavra. Jó foi um homem íntegro, reto e que temia Deus e desviava do mal. Então, ao tempo todo, a palavra de Deus com exemplos bíblicos, como de José, como de Jó, como de outros irmãos nossos e personagens bíblicos, nos orienta e nos direciona para que a gente possa seguir esse caminho e seguir a palavra. Se nós seguirmos, se nós buscarmos a nossa direção, se nós focarmos o nosso tempo na palavra, nós vamos longe. Hoje, a igreja do Nazareno tem escola dominical
Tem igrejas hoje que não tem mais escola dominical. A pessoa vai, é uma opção. Nós criados em 5 anos de servindo a Deus na Igreja do Nazareno, fomos criados com escola dominical, aprendendo a palavra, aprendendo as histórias. Você pega nossas crianças hoje, poucos conhecem as histórias da Bíblia. Então, o que é que a gente vai fazer com o futuro da nossa igreja, com o futuro dos nossos irmãos, se nós não apoiarmos as nossas decisões, a nossa vida na palavra de Deus? Aleluia. Você ainda pode participar do nosso debate pelo 3488-4889 e pelo WhatsApp 97-260-0107. A Rosana está aqui doida para te atender, ela não vê a hora. Você mande seu WhatsApp pelo 97-260-0107, 3488-4889. Quero mandar um abraço para o pastor Flávio. Quero mandar um abraço para o pastor reverendo Antônio Carlos, da Igreja do Nazareno, em Grão-Pará. Para o Roberto também, que nos permitiu trazer o nosso doutor aqui, o Rodrigo Laeber, está aqui conosco. Doutor Diogo Teixeira, falamos sobre cidadão da terra, falamos sobre corrupção, falamos sobre violência. Mas a Bíblia fala que as nossas obras... E Jesus fala isso, que eis que ele vem cedo e o galardão dele está com ele para dar cada um segundo a sua obra. E a Bíblia fala que seremos conhecidos quem é limpo, quem faz justiça e quem se suja. Então eu gostaria que o meu querido líder falasse um pouquinho para nós da importância de nós, como cidadãos dos céus, fazermos diferença no nosso trabalho, fazermos diferença na rua, fazermos diferença dentro de casa, porque às vezes a gente vence as guerras fora de casa, mas dentro de casa a gente não vence nada, a gente é derrotado. E tem muita gente vivendo hipocrisia, porque na sua casa ele não é nada daquilo, não é nada daquilo. Mas como sermos cidadãos dos céus em todo lugar que a planta do nosso pé pisar? Bem, é importantíssimo, primeiramente, a gente analisar isso que você falou sobre vários aspectos. O primeiro, a primeira célula da nossa vida é a nossa família. Então, eu tenho que ser luz, primeiramente, dentro da minha casa, no meu casamento, com os meus filhos, porque eles vão ser um reflexo muitíssimo importante na sua vida adulta, daquilo que foi semeado para eles durante a sua infância. Então, a primeira coisa, eu não posso ganhar no mundo e perder a minha casa, não vou ser como infiel. Não, a gente tem que priorizar. Primeiramente, trazer os ensinamentos e fundamentos para a nossa família. No trabalho, em todo lugar, porque aí nós estamos efetivamente praticando o ID. O ID, aquilo que o mestre falou. ID, vão pelo mundo, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É importantíssimo, aonde nós estivermos, nós verdadeiramente praticarmos o ID. Então, na nossa casa a gente planta a palavra, no nosso trabalho a gente planta a palavra, mas pelo reflexo da nossa vida. Porque aquele que muitas vezes não conhece a palavra, a primeira coisa que ele vai receber é justamente o quê? O reflexo da vida daquela pessoa. Nossa, mas por que ele é assim? Por que ele transmite essa paz? Por que ele está aqui e eu me sinto tão bem? Mas não é ele, é a luz. É a luz que sai dele, é a luz que vem do Cristo, porque simplesmente nós somos espelhos, só vamos refletir. Mas é fundamental que nós pratiquemos verdadeiramente o ID. Isso é onde nós estivermos. Nem que seja numa festinha de criança, no trabalho, nos momentos em que houver ali aquela oportunidade. Ali a gente explora essa brecha e fala desse amor que transforma, que redime, que cura, que ressuscita. Aleluia! O nosso Deus, ele é maravilhoso. E nós hoje testemunhamos isso. Nós temos 2 doutores, 2 advogados, 3 e servos de Deus. E a minha oração tem sido que Deus levante pessoas como vocês, engenheiros, advogados, médicos, para que o nosso Brasil seja impregnado, seja impactado
por profissionais que façam a diferença, porque ser cristão é muito mais do que ir à igreja, é ser igreja onde nós estivermos. Vou pedir meu querido Rodrigo Laeber, se eu posso dizer assim, para que nos falasse um pouquinho desse trabalho que a gente sabe que a Igreja do Nazareno, Grão-Pará, tem feito não só no nosso município, mas também no nosso estado e fora do nosso estado e internacionalmente, a gente sabe disso. Pastor, falar aqui da Igreja Nazareno é um prazer, né? Pastor Antônio Carlos, hoje que é meu pastor, aqui manda um abraço ao reverendo Amadeu Aparecido Teixeira, superintendente da Igreja Nazareno. Hoje a Igreja Nazareno está em mais de 130 países, né? Somos hoje só do nosso distrito que a Igreja Nazareno do Grão-Pará faz parte, em mais de 100 igrejas. Mas a gente vive, né, com intensidade todo esse trabalho que a igreja faz. Recentemente, agora, há coisa de 2 semanas, no sábado, fomos fazer um impacto missionário evangelístico em Paraíba do Sul, 3 dias. Aqui um abraço, pastor Fábio Valério, os dois, um de Paraíba do Sul, outro de 3 dias, pastor Marcelo. Um grande abraço a todos lá, todos os membros. Fizemos um trabalho impactante naquela cidade. Levamos para ali 4 ônibus, com todos os membros representados das nossas igrejas lá, para evangelizar de rua em rua, entrar em casa. A gente não pode perder, enquanto cidadão dos céus, a essência da palavra de Deus. Amém. Porque a ordem do Senhor foi para que nós pregássemos a palavra. E nós não podemos perder a essência de bater na porta do nosso irmão do lado, de bater na porta de um vizinho, de ali chegar, às vezes num momento difícil, pastor Marcos. Num momento difícil daquela família, você chega, e eu lembro que nesse evangelismo que nós fizemos há 2 semanas atrás, e a Igreja do Nazareno de Grão-Pará é muito ativa, né? Tanto na juventude, quanto no departamento infantil, tanto no louvor. É uma benção a Igreja do Nazareno de Grão-Pará. Então, assim, eu lembro que nesse evangelismo que nós fizemos agora em 3 dias, 2 semanas, nós entramos em várias casas. E numa das casas que eu entrei, uma senhora recebeu a gente e nós podemos ali orar com ela, abençoar a vida dela. O sobrinho veio, a filha veio e nós estávamos convidando eles, falando do Senhor. A estratégia era orar pela vida deles. E logo depois que nós saímos da casa dele, ela falou assim: eu vou lá no culto hoje à noite. E pastor Marcos, tivemos um culto à noite com várias pessoas que estiveram ali presentes visitando a gente, e ela ali no culto à noite aceitou Jesus. Você imagina, tiveram outras conversões, mas é a essência de continuar pregando a palavra de Deus, coisa que a Igreja Nazareno de Grão-Pará, a Igreja Nazareno do nosso distrito faz com muita propriedade. Aleluia. Nós sabemos também que o Ministério Apostólico Terra Fértil ali em Oaíba faz um trabalho muito especial com os casais, não é isso, meu querido? Fala para nós, já que a gente vê o projeto de Deus, tem gente que acha que família e bênção na família, porque eu sei que não existe família perfeita, nem casal perfeito, mas existem famílias felizes e casais felizes. E a gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer o outro feliz. E existem pessoas até no nosso meio que acham que só dá certo família ou casamento que são da igreja. Não. A bênção do casamento, a bênção da família é dada por Deus a quem desejar. Obviamente, conforme a lei de Deus, porque Deus fez homem e mulher. Mas eu gostaria que o meu querido, já ia falar pastor, profetizo, olha só, recebe? Falasse-nos um pouquinho desse trabalho tão importante. A gente falou de cidadão dos céus, falamos de algumas áreas, e essa é uma área tão importante: famílias, casamento. Por favor, meu querido. Bem, o nosso ministério Terra Fértil lá chegou ao coração dos nossos apóstolos Renan e Nelma Santiago a questão da visão celular. O Espírito Santo deu essa direção e aí se começou a pensar na igreja em célula, ou seja, lá temos a visão celular. E aí justamente isso definiu que
existem lá as células de casais, existem as células de homens, existem células de mulheres, células de jovens, ou seja, para meninos e meninas, células de crianças, ou seja, já desde pequeno já há um implemento da visão da palavra de Deus para crianças, também para jovens, mas justamente visando o quê? Capacitá-los para que um dia possam exercer também o ministério na vida do casamento. E aí, casados estão, vem então a liderança de casais. E aí vem o nosso trabalho com casais. E aí a gente também parabeniza também nossos queridos amigos líderes, Leandro e Fátima, que nos ensinaram muita coisa, Marcos e Milene, e transmitindo o quê? Os fundamentos da família. Essa maturidade de que é fundamental haver a cumplicidade do casal, o buscar o Senhor em conjunto, o casal junto se alimentando da palavra em oração, o casal se alimentando de maturidade, transmitindo experiências um ao outro, mas sempre na busca de seguir os caminhos do Senhor, remando os dois juntos, porque se um rema para um lado e outro rema para o outro, o barco fica em círculos. Então, nós temos que priorizar, e é isso que nós vamos aprendendo a cada dia. O trabalho em equipe. A família é uma equipe. E era uma equipe que ela foi constituída para dar certo. Porque ela foi um projeto instituído por Deus desde o Éden. Então, se o projeto foi feito pelo Senhor, ele não foi feito para fracassar. Ele foi feito para dar frutos. E justamente visando essa visão de maturidade, companheirismo, busca pelo Senhor, em conjunto, em equipe, é que vem sendo feito esse trabalho lindo do Ministério Terra Fértil com relação aos casais, especialmente na rede de casais, na rede da família. Aleluia. Eu quero mandar um abraço aqui para o pastor Flávio da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Bethesda, lá em Jardim Nova Era. Ó, gente, eu tô falando assim porque eu tô aprendendo aqui, tô andando muito com meu amigo Alexandre o Grande, e a gente aprende com quem sabe. Olha o que o pastor Flávio, do Ministério da Assembleia de Deus, Ministério Bethesda, ali em Nova Era, disse: todo cristão genuíno desfruta de uma dupla cidadania, ou seja, ele é um cidadão que tem direitos e deveres quanto ao seu povo, sua terra e sua pátria nesse mundo, como também se constitui um cidadão de uma pátria celestial segundo a fé. Nós vamos agora para os nossos intervalos e logo voltaremos. Você está ouvindo o Debate Maranata. Alexandre o Grande! Mas o salário é pequenininho. Eu nunca fiz isso, cara. Primeira vez. Na live? Tá na live, tá direto aqui, ó. Gente boa, depois eu salvo e jogo no YouTube. Alexandre Marcelo Roque! Isso aí é o cara. Gente boa. Não, fica tranquilo, fica light. Não mexo com quem? Não, fica light. Eu só podia fechar o que eu falei, senão ia dar ruim, entendeu? Tu tá ouvindo aí, né? Se eu não falasse casamento conforme o que Deus fez, senão dava ruim, aí fica aberto, entendeu? Se não mexe comigo, entendeu? Meu lado mulher, entendeu? Deixa pra outros falarem isso. Cara, quando é bom mesmo, né? Deus é maravilhoso, né? Você é um cara fera. Pô, fiquei feliz, cara. Pô. Graças a Deus. Tem um mês, né, que foi assaltado, né? Deus é bom demais, meu querido Alexandre Grande havia sido assaltado, levaram o carro e tudo mais. Mas glória a Deus. Glória a Deus, graças a Deus. Recuperado o carro.
para a honra e glória do Senhor. Agradeço aos pastores aí de Nova Era, os pastores estiveram orando, que aí mandaram para a mesquita também, mas graças a Deus, deu vitória. Amém, graças a Deus. Isso é só o começo. Só o começo da grande vitória. Em nome de Jesus. Quando o crente ora, o Senhor responde. É verdade. A oração do crente estremece. Deus! Meu Deus! Ó. Nossa advogada, Denise das Neves. Cursos livres, departamento pessoal com interface em sistema de... Isso aqui é a nossa rádio, você querendo ter o seu programa. É só última geração. Nossa Rosana, amiga de sempre. Quase dona ali da churrascaria. Jesus. Recebe. Recebo em nome de Jesus. Sempre na dela, quietinha. No PC. Não fala muito, mas é um coração grande. E uma paciência de Jó que ela tem para atender algumas pessoas que vêm aqui, que só misericórdia. Hã? Aturar Alexandre todo dia. Meu Deus. Me aturar aí, né, pastor? Alexandre é o homem da Arca da Salvação. Isso, agora também tem um pano gigante. Gigante. Vamos ver agora, o mês está acabando, tem a próxima aí. Meu Deus. É forte. Próxima campanha é voar como águia. É muito milagre. É voar como águia. Meu Deus. Misericórdia. Estou aprendendo demais hoje, ô Glória. O bom é que agora a rádio vai fazer o contato direto com vocês. Aí ela liga e... Agora eu vou querer um cafezinho. Aí ela liga e marca para vocês mediarem. Aí vocês convidam as pessoas que vocês têm contato. Igual eu fiz hoje. Aí eu chamo pessoas que, no caso seu, foi o Roberto. Eu conheço há pouco tempo eles também, são meus advogados, né? Numa causa aí que eu vou ganhar 1 milhão aí, em nome de Jesus. Entendeu? Mas vamos voltar. Não, Não, obrigado. Sim. Eu sempre te dou no horário. Rodízios com buffet, liberado, churrascaria e pizzaria Milos Grill. Rua Professor Luiz, número 30. No final eu posso convidar as pessoas para ouvir meu programa? Não, eu tô aqui, depois você pega. O seu programa precisa ter audiência, cara. Eu sei, senão eu tenho que fazer, com certeza. O Laeb vai me ajudar aí, agora ele vai divulgar, o Diego também vai divulgar, o Diogo. Vamos voltar agora. Você está ouvindo Debate Maranata. E voltamos aqui para abençoar a sua vida nesse debate esclarecedor. Você pode ainda participar pelo 3488-4889 e o WhatsApp 97-260-0107. Eu quero agradecer muito aos nossos queridos que pelo Facebook estão acompanhando a Rádio Maranata Rio 107.3 FM, uma rádio que nos faz bem. Eu quero aproveitar e te convidar a você curtir, compartilhar, porque certamente há de abençoar inúmeras pessoas. Lá em Jeremias capítulo 29, versículo de número 11, diz assim: E diz o Senhor Deus, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Nos dias que vivemos hoje, doutor Rodrigo Laeber, nós como cidadãos dos céus, nesse tempo de tamanha violência, de tamanha adversidades, saímos com medo e não sabemos se voltamos. Ainda há espaço para, como cidadãos dos céus, trazermos... A paz só vem em Jesus, né? Então, nós precisamos o tempo todo apoiar a nossa vida no Senhor, para que Ele possa nos dar tranquilidade, né? Nós estamos aqui na Baixada, né? E vivemos o tempo todo. Ontem, estava aqui na Palhada e sofreu esses 2 dias, e eu passei na Palhada e fiquei com medo. Morava num local em Mesquita e Deus me permitiu que eu saísse alguns dias, alguns meses,
e também um local que nós nunca tivemos problema. E hoje em dia, toda essa opressão, toda essa intervenção que estão fazendo, faz com que traga para a nossa comunidade, para o nosso povo, um sofrimento demasiado. Então, assim, a paz é a paz do Senhor, que excede a todo e qualquer entendimento. Então, assim, a gente precisa, como eu falei já, né, basear a nossa vida na palavra, e buscar na palavra e acreditar que Deus vai cuidar da nossa vida, da nossa casa, porque realmente a gente sai hoje e já não sabe se vai voltar. Inclusive, sobre isso, João capítulo 14, versículo 27, que é o tema do programa de paz, eu quero aproveitar e convidar você para domingo agora, às 13h, estar atento ao programa de paz. São 25 minutos que pode mudar e vai mudar a tua vida, a tua história. Porque Deus tem uma nova história para a tua vida, oh aleluia! Então, domingo agora, programa de paz, à 13h. E o tema do programa é esse, João 14, que diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a vou-la dou como o mundo a dá. Doutor Diogo Teixeira, a paz de Jesus, ela é diferente desse mundo. A paz de Jesus, ela não é temporal, ela não é finita, ela não é limitada. Como que é a paz de Jesus, doutor? A paz de Jesus, ela é simplesmente eterna, porque o Senhor é eterno e Ele não cansa de nos abençoar, porque Ele quer que sejamos felizes, e a felicidade traz paz. E por essa paz é que justamente Ele não nos abandona e nos transmite esse estado constante da certeza de que Ele é conosco. E essa tranquilidade vem da certeza, da plenitude da presença. E isso nós temos que buscar a cada dia do nosso viver. Como dizia Davi no Salmo 27, no verso 4, ele fala: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na sua casa todos os dias da sua vida, para contemplar a sua beleza e aprender do seu tempo. Então a presença do Senhor traz isso. Ela traz essa necessidade de buscarmos o tempo todo estar junto dele, estarmos no seu tempo e sermos alimentados pela glória, pela beleza do Senhor. Então a paz é isso, a paz plena, a paz que o mundo não pode dar. Aleluia! Infelizmente nós estamos caminhando para o final do nosso debate e a passos largos, como diz o nosso Alexandre Grande. E eu quero aproveitar esse ensejo e não posso deixar, gostaria nessas considerações que os nossos queridos debatedores, quero agradecer ao convite aceito. Gostaria que o nosso querido Dr. Rodrigo Laeber desse informações sobre o seu trabalho, contato, caso algum querido deseje procurá-lo, serviços como advogado, ou mesmo na igreja. Sei que o querido faz um trabalho bacana, social e com a Igreja do Nazareno, então fique à vontade, em poucos minutos, para poder estar nos trazendo aí o seu contato e o seu trabalho. Pastor Marcos, eu queria agradecer o convite, agradecer a todos da rádio. Eu gostaria só, Pastor Marcos, de fazer uma consideração que eu gostaria de esclarecer. Nós devemos honrar, aprender a honrar os nossos irmãos, a honrar os nossos pastores. E a gente precisa, enquanto família, entender que os pais crentes devem amar e respeitar seus filhos, para que nós possamos ser cidadãos dos céus. Os filhos devem honrar a seus pais. O marido deve honrar a sua esposa. A esposa deve honrar o seu marido. Os fiéis devem honrar os pastores. E os pastores devem honrar os fiéis. É um princípio básico para que nós possamos viver como cidadãos dos céus. Aleluia. Aleluia. Seu telefone de contato, meu querido. Então, a gente está há 14 anos advogando em Nova Iguaçu, né? O telefone do meu escritório é 2767-8324. Nós ali fazemos, com exceção da parte criminal, fazemos todas as áreas, é uma sociedade de advogados. E se você precisar, estaremos ali à disposição para atender. Amém. Dr. Diogo Teixeira também, seus contatos, escritório. Primeiramente, eu não poderia deixar aqui de fazer
alguns agradecimentos, primeiramente ao Senhor que nos permitiu hoje estarmos aqui. Agradecer também a todo o apoio do Ministério Apostólico Terra Fértil, aos nossos amados, queridos apóstolos Renan e Leão Santiago, ao meu amado irmão, meu discipulador, pastor Paulo, que vem edificando cada vez mais a minha vida. Também agradecer nossa amiga pastora Viviane, também que vem sendo instrumento de bênção, a todo o nosso presbitério. Queria agradecer também, mandar um beijo gigante aqui, minha mãe Josilda, meu pai Paulo, meus filhos João, Gabriel e Nicolas também. E também falar um pouquinho, mandar um beijo aqui, que senão ela vai me esganar. Minha cunhada aqui, Patrícia, meu cunhado Marcelo, minha cunhada Rosana, senão eles vão me esganar. E falar um pouquinho do nosso trabalho. Somos advogados, eu e minha esposa Denise. Temos um escritório no bairro de Campo Grande, ali na rua Ferreira Borges, 58, salas 211, 212. Nosso telefone é 2416-0620, repetindo, 2416-0620, ou 98591-2860, ou 98638-7736. Atuamos em diversas áreas do direito. Somente não fazemos divórcio por preço nenhum, ok? Porque trabalhamos com casais. E se o Senhor nos deu um ministério com casais, da boca que sai o doce não pode sair o amargo, né, gente? Então, nós não fazemos divórcio por valor nenhum, ok? E também desenvolvemos aí um trabalho com casais. Temos aí o nosso evento de casais também, Unidos em Nome do Amor, onde a gente leva isso para outros ministérios, enfim, divulgando também, falando do reino para casais, falando dos princípios do reino de Deus também para casais, ok? Muito obrigado a todos, um abraço, um beijo no coração de todos os ouvintes. Quero agradecer você, ouvinte da internet, WhatsApp, Facebook, aos queridos debatedores, ao Alexandre Grande. E eu conto com você domingo, à 13h, no programa de paz, na Rádio Maranata Rio. Um abraço, meu querido Rob, meu amigo, companheiro, e obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir Debate Maranata.